Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Manual da Vida e hoje nós vamos falar sobre resíduos orgânicos. Você gera muito resíduo orgânico onde você mora? Bom, mesmo morando em apartamento, você gera resíduos orgânicos, casca de ovo, casca de banana, enfim, tudo isso pode ser considerado resíduo orgânico. E hoje aqui ao meu fundo eu estou com uma pilha de folhas. Agora nessa época do ano, nós estamos em junho, ocorre grande queda de folhas para determinadas espécies de plantas e árvores, correto? E o que fazer com esse resíduo? O que você faria com esse resíduo? Eu aqui hoje vou mostrar para vocês o que eu faço e vou apresentar para vocês o novo projeto do Manual da Vida que nós vamos construir, desenvolver uma composteira que vai ser usada para destinar todo esse resíduo orgânico e transformá-lo para um ótimo e excelente adubo para a sua planta. Então, se você cultiva, se você se interessa nesse assunto, fique conosco. Vamos fazer um trato? Eu vou rodar a vinheta aqui e se você ainda não é inscrito no canal e se interessa por esses assuntos, então se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. E você que já é inscrito, mas não ativou o sininho, aproveita e vá lá, clica no sininho, porque o sininho vai mostrar para vocês quando que nós temos novos vídeos aqui no canal. Tá? E você que já fez tudo isso, vai o meu agradecimento e continue conosco, tá certo? Então roda a vinheta que daqui pra frente a gente vai falar sobre composteira. Bom, eu poderia fazer a compostagem dessa maneira aqui, em pilhas? Pode fazer, pessoal, não tem problema nenhum. Aliás, tem um probleminha assim. Sabe qual que é o problema? É que a composteira, né, ela tem uma maneira certa, correta de se fazer. Quem já fez, ou quem tem uma composteira pequenininha de caixinha em casa, sabe que é muito bacana você colocar em camadas. Então tem aquela camada de folhas e camada de esterco, por exemplo. Por que isso? Porque nós temos uma coisa que se chama relação carbono-nitrogênio. Aqui nós temos uma pilha de folhas que pode ser traduzida em pilha de carbono. E para decompor isso aqui, nós precisamos dar a isso aqui nitrogênio. E o nitrogênio que nós vamos utilizar aqui é o esterco de aves, que nós temos aqui as nossas galinhas. Tá? Por que isso? Porque quem vai decompor tudo isso aqui são os micro-organismos, certo? E nós precisamos alimentar esses micro-organismos aqui. O nitrogênio vai servir para os micro-organismos se reproduzirem e terem mais micro-organismos, e o carbono vai servir de alimentação deles. Em troca, eu vou fornecer o nitrogênio, o esterco e as folhas. E em troca ele vai me dar, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que um substrato, vamos dizer assim, um resíduo orgânico com nutrientes disponíveis e assimiláveis para as plantas, tá certo? Bom, então eu tenho aqui as madeiras que vai ser utilizado como base de 2 metros, 8 madeiras, 8 pontaletes. Nesses 8 pontaletes eu vou fazer uma composteira de 3 metros de comprimento por 1 metro de largura, tá? E cada quadradinho desse vai ser uma baia, então aqui vai ser a baia 1, a baia 2 e a baia 3. E a altura dessa composteira vai ser de 1,5 metro, tá certo? Então vamos começar aqui a fazer. Eu já fiz a demarcação de onde vai ser os buracos. E os pontaletes têm 2 metros, mas eu vou enterrar mais ou menos meio metro. Vai ficar a altura de 1,5 metro de composteira. Bora lá? Bom, pessoal, aqui eu fiz os buracos, tá? Profundidade de 40, eu falei que ia fazer meio, mas vamos ficar com 40 mesmo, que eu acho que já é o suficiente. Aqueles dois ali, ó, da ponta, eles são maiores porque se um dia eu quiser fazer uma cobertura, que no verão aqui chove muito, né? Então é melhor eu fazer os dois aqui da ponta maiores, e como é 3 metros de comprimento, dá tranquilamente. Se eu quiser colocar uma lona ou um telhadinho mesmo, aquele sombrio, brasilite, né? Ele vai aguentar e consegue fazer com uma caída, né?
pessoal, aqui tá o depois, certo? Então vocês conferem o antes, o início e depois. Já coloquei as tábuas aqui. É lógico que eu ainda não coloquei os resíduos, né? Mas eu fiquei ansioso para mim dar uma olhada como vai ficar. Realmente a estrutura tá feita. Coloquei as travinhas aqui, ó. Fiz com arame, né? Para ficar bem fortalecido. Aqui também, ó. Então, pessoal, a trava vai ser essa daí. Certo? Eu poderia até colocar mais uma ou duas aqui no meio, mas eu acho que por momento não vai ser necessário. Aí vamos ver como vai ficar aqui dentro, ó. Aqui a telinha que eu deixei, caso eu queira substituir as tábuas, né, por uma porteirinha de tela de pinteiro. E aí vai ficar assim, pessoal, ó. Bom, pessoal, agora eu vou desmanchar aqui e vou começar a colocar o resíduo. Você tá magrinho, né? Precisa engordar pra ir pra panela. Ô, pessoal, é assim, estou aqui agora no galinheiro do Manuel. Ele ficou bravo. Não, você não vai pra panela, não. Estamos aqui pro galinheiro do Manual da Vida. Não para mostrarmos as galinhas ou o galinheiro, mas porque nós viemos coletar um ingrediente essencial para nossa compostagem. Lembra que nós já mostramos as folhas, as pilhas de folhas lá? Então nós precisamos agora da pilha de nitrogênio. Lá já está o carbono, a gente precisa do nitrogênio. Calma aí, filho, já vai estar a sua vez. E nós viemos aqui coletar a parte do nitrogênio, cama de frango ou esterco de aves. Pode ir lá. Então nós vamos fazer aqui a coleta, tá? A gente sempre deixa o galinheiro sempre limpo, né? Porque a parte aqui dos dejetos deles é liberado um gás de amônio, que pode provocar problemas respiratórios nas aves. É lógico que isso aí vai precisar de um fator muito grande desse gás aqui no ar, e aqui nós não vamos dar essa condição porque é tudo aberto, né? Mas nós deixamos sempre aqui limpo, né? É adequado, né? Porque aqui é o local onde eles dormem. Então a gente vai fazer a coleta desse material e levarmos lá para cima, onde vai ser a nossa parte de compostagem ativa, tá certo? Pessoal, agora é a parte mais importante de todo esse processo aqui. Como você já viu, a construção da composteira, a alimentação da composteira. Agora nós precisamos dar condições para que esses resíduos sejam decompostos. Ah, mas não era só colocar os resíduos ali, pronto, e ir embora? Você já colocou fonte de carbono, você já colocou fonte de nitrogênio, agora é fechar e ir embora, não é? Não, não é assim. Porque aqui nós temos micro-organismos e são eles que vão decompor esse material, vão transformar esse material. E nós precisamos dar condições a ele. No caso, nós já demos fontes energéticas, fontes de nitrogênio, enfim. Mas grande parte dos micro-organismos que estão aqui, que precisamos, os mais eficientes, são os micro-organismos aeróbios, os que precisam de oxigenação. Tá? Nós temos aqui também aqueles que não precisam de oxigênio, os anaeróbios, só que eles são menos eficientes do que os aeróbios. Então nós precisamos dar condições para os eficientes, os aeróbios. Tá? Então como que nós fazemos isso? Primeiro, todo esse processo de compostagem, ele precisa de água, ele precisa de umidade. Tá? Então ele vai compactar aqui dentro por conta que a gente vai colocando água.
E tudo que você vai colocando água, por exemplo, um vaso de terra, você vai colocando água nesse vaso recém-preenchido com terra, o que vai acontecer de uma semana para outra? O nível de terra ele vai descer. Porque a terra foi embora? Não, porque ele vai compactando, porque nessa terra que você põe existem macroporos ou microporos. Mas os macroporos é onde vai ficar a retenção de água, umidade ou ar, certo? Basicamente é assim que funciona. E aqui nos resíduos é da mesma forma. Então ele vai compactando quando você vai jogando água e a gente tem que vir aqui com uma ferramenta como esta e fazer a aeração, que é colocar o que está embaixo em cima e aerando, criando novas bolsas de ar para também termos novas bolsas de água. Quanto de água eu coloco? Lembrando que nós trabalhamos com micro-organismos que dependem de oxigênio. Então a água vai concorrer com oxigênio, pelo espaço do oxigênio. Então se a gente colocar muita água, nós vamos baixar o nível de oxigênio. Se colocarmos nada de água, vamos ter muito oxigênio e pouca umidade. Logo, vamos ter um sistema prejudicado. Então é mais ou menos um equilíbrio, mais ou menos no olhômetro, tá? Então a gente vai fazer essa aeração aqui, certo? E vamos acrescentar mais resíduos nessa baia, nessa primeira baia aqui. Tá certo, pessoal? O processo com uma explicação mais técnica, eu não vou deixar aqui porque vocês já estão vendo, o vídeo está ficando muito comprido. Então eu estou explicando para vocês esse processo, que assim eu entendo que é uma maneira mais funcional para que vocês possam criar uma composteira na residência de vocês. Tá certo? Então agora vamos colocar mais resíduos aqui, tá certo? Pessoal, então como nós vimos aqui na questão da aeração que nós fizemos, ficou bem fixado a importância da umidade e da oxigenação dentro das atividades dos micro-organismos. Então sempre tenha atenção com esses fatores, tá certo? Importante eu dizer aqui que você pode verificar nas primeiras 24 horas, 48 horas, se aquela compostagem está tendo as atividades adequadas com a questão da temperatura. Você vai notar um aquecimento brusco da temperatura nas primeiras 48 horas. Se você notar que esquentou, legal, não se preocupe, é aquilo lá mesmo. Às vezes pode ficar muito quente mesmo interno, tá certo? Então, pessoal, é essencial que a temperatura aumente na fase inicial. Depois ela vai diminuindo, é normal isso ocorrer, tá bom? Não fiquem preocupados. Mas existem outros fatores que interferem na atividade dos micro-organismos, como o pH, por exemplo. O pH ele vai interferir diretamente na atividade dos micro-organismos. Então, cuidado com o que você vai adicionar ali durante a compostagem. Às vezes as pessoas elas podem querer adicionar calcário na intenção de enriquecer aquela compostagem com cálcio e magnésio, mas o calcário ele vai afetar na questão do pH. Então cuidado, que se você aumentar demais o pH, você pode afetar diretamente na atividade dos micro-organismos e aí vai causar um baita de um problema. Então cuidado na hora de jogar qualquer produto ali. Certifique-se a ação daquele produto que você vai adicionar e veja se também às vezes é válido ou não, tá certo? Questão de granulometria, pessoal. E se eu triturar tudo, não vai mais rápido? Vai mais rápido, pessoal, mas o ideal, se você for triturar, é você fazer um misto, porque quando você coloca partículas muito pequenas, é mais fácil de compactar. Agora, se você colocar partículas mistas, grandes e pequenas, aí é o essencial. Aqui, infelizmente, nós não temos uma trituradora ainda, então jogamos todas as folhas, todos os capins ali em partículas grandes, então vai demorar mais. Se nós tivéssemos um triturador, seria fantástico para fazer a mistura mista desses resíduos, tá bom? Então fica aí uma dica. Questão carbono, nitrogênio, pessoal, eu acho assim, vai tudo funcionar em torno do CN, carbono, nitrogênio, a relação entre os dois. Você só vai ter uma compostagem quando tiver essa questão bem balanceada, bem equilibrada, tá certo? Então fique muito atento com o que você vai colocar de carbono e o que você vai colocar de nitrogênio, tá certo?
tem que ter um baita no equilíbrio entre os dois para eles funcionarem muito bem equilibrados, tá certo? Agora chegou nessa etapa do vídeo, que eu agradeço a você por estar conosco todo esse tempo aqui. É um vídeo longo e espero que você esteja gostando. Dá aquele like se gostou, tá bom, pessoal? Deixa um comentário com suas sugestões, com suas críticas, elas são bem-vindas. E nos ajude compartilhando, nós somos novos aqui, tá, pessoal? E essa ajuda vai ser muito, muito valorizada por nós, tá? Mas você viu esse vídeo até aqui e talvez você esteja se perguntando: por que eu preciso ter uma composteira em casa? Ótima pergunta. Sabe aquele resíduo orgânico que você acabou de produzir? Aquela casca de banana que você jogou fora agora há pouco, ou casca de mamão, ou o resto de comida que você largou no prato ali e raspou no lixinho? Tudo isso poderia ser destinado para uma composteira. E isso é ecologicamente bacana, não concorda? Bom, mas se você chegou até o meu canal, você gosta do tema de plantas, certo? E você possa ter até uma planta, uma capuchinha dessa de saquinho, como essa aqui. E um composto orgânico é muito bem-vindo para a planta, e você sabe disso, né? Pois ela vai melhorar a retenção de umidade para a planta, vai melhorar a atividade microbiana, que são essenciais ao longo do desenvolvimento dessa plantinha aqui. Ela vai dar a essa planta compostos orgânicos com nutrientes já pré-disponíveis para essas plantas. Por exemplo, você já deve ter visto muitos vídeos no YouTube das pessoas pegando casca de banana, casca de ovo, casca de beterraba, sei lá, casca mais o que, quebrando tudo, batendo no liquidificador e jogando na planta, falando que a planta vai absorver tudo aquilo lá. Pessoal, não é bem assim, tá? Não é assim que funciona. Esses nutrientes que estão nas cascas que você jogou aqui, ele vai ser disponível para as plantas, mas vai demorar um tempo, tá? Primeiro, os micro-organismos vão ter que quebrar esses resíduos em pequenas frações para que a planta tenha os nutrientes disponíveis para elas. E muito cuidado com que tipo de coisa você fica colocando nos seus vasinhos ou na sua planta, porque isso pode trazer grandes prejuízos. Por exemplo, você já viu que numa composteira você tem relação carbono-nitrogênio. Se você coloca alguma coisa aqui, alguma casca de banana, alguma casca de fruta, sei lá, enterra aqui, o que vai acontecer? Os micro-organismos vão decompor aquilo, mas de onde vai vir o nitrogênio para ajudar naquela decomposição? Do substrato da planta. E vai faltar nitrogênio para a planta. Não é legal, né? Não tá certo, pessoal. Então isso é errado. É errado, tá? A gente vai até colocar aqui no nosso canal um vídeo sobre a borra de café fresca, que vale a pena você conferir. Nós vamos mostrar para você o que acontece com a planta. Nós vamos mostrar. A planta vai estar lá com os efeitos que esse grande problema traz de prejuízo, tá bom? Então não faça isso. Primeiro jogue numa composteira, faça a devida compostagem e aí você vai estabilizar aquele produto para fornecer para a planta, tá bom? E um outro detalhe, você vai elevar a CTC do solo para essa planta. Ixi, agora complicou. O que é CTC? Capacidade de troca de cátions. Bom, eu vou explicar de uma maneira superficial para você entender. Imagina que você tem um gaveteiro na sua casa com 2 gavetas. Aí você vai receber aquela visita e tá cheio de muamba espalhada na casa. E o que você faz com aquelas muambas? Pega e enfia na primeira gaveta que você vê. Aí você abre as 2 gavetas, elas estão cheias, não tem gaveta para eu enfiar. E aí? Aí você pensa, pô, preciso comprar um outro gaveteiro com mais gavetas, não é mesmo? Aí você vai e compra. Tem mais gavetas para guardar as coisas. Tá, mas que bolufas isso tem a ver com o exemplo da CTC? Bom, imagina que aqui, nesse saquinho de substrato, nós temos um gaveteiro de 2 gavetas. E aí você vai jogar algum adubo mineral orgânico aqui. Os nutrientes, macro e micronutrientes, eles vão ser armazenados nessas 2 gavetas e muitos vão embora. A planta não vai absorver tudo. Quando você eleva a CTC, você aumenta as gavetas desse gaveteiro. Em vez de você ter 2, você agora vai passar a ter 5. E como a planta não vai absorver tudo que você colocar aqui, ela vai conseguir absorver isso ao longo do tempo, tá certo? Porque esse nutriente vai ficar retido aqui por mais tempo. E aí ela vai poder aproveitar.
é que nem quando você vai na churrascaria ou o rodízio, né? Você não consegue comer tudo. No início você vai comendo tudo que pode e depois os garçons vão começando levando os pratos para outras mesas, né? Mais ou menos assim. Você vai ter uma melhor qualidade para reservar os nutrientes aqui para essa planta quando você eleva a CTC. Diz aí se você entendeu, coloca nos comentários aí, espero que tenha entendido. Bom pessoal, aqui eu vou me despedindo. Esse foi o nosso vídeo de compostagem. Como eu disse há um tempo atrás, digita aí se você gostou, comente aí, dá suas sugestões. E comente também, eu quero saber, você vai ter uma composteira na sua casa? Você já tem? Como que é? É muito diferente da nossa? É parecida? O tamanho? Diz aí se o que você está tendo aí de benefícios com a sua composteira, tá legal? E nos siga lá no Instagram. O nosso Instagram tem conteúdos diferentes do YouTube, tá bom? Vai lá, confere lá e se você vê que é verdade, nos sigam, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!